Vamos a abrir la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos De 1 a 5. de 1 al 5. Você pode ler, Pablo? Tito 1, versículos del 1 al 5. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Até o 5. No livro de Atos, Tito não aparece. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Tito no aparece. Seu nome não é mencionado, apesar de ser um grande cooperador de Paulo. Su nombre no es mencionado a pesar de que es un gran colaborador de Pablo. Provavelmente ele se incluiu com Paulo na terceira viagem. Probablemente él fue incluido en el viaje de Pablo, en el tercer viaje de Pablo. Juntamente com Timóteo, ele se tornou um dos grandes colaboradores de Paulo. Juntamente con Timoteo se volvieron unos grandes colaboradores de Pablo. Alguns eruditos acreditam que ele poderia ser até irmão de Lucas. Algunos eruditos llegan a pensar que hasta podría ser un hermano de Lucas. Nós não sabemos, mas sabemos que ele não foi mencionado no livro de Atos. Mas en verdad no sabemos. Lo que sabemos es que él no es mencionado en el libro de Hechos. Graças. No entanto, a falta da menção dele já representa uma grande disciplina espiritual. Sin embargo, el hecho de que él no sea mencionado ya representa para nosotros una gran lección espiritual. Às vezes, aqueles que Deus quer usar, ele prefere manter no anonimato. A veces aquellos que Dios quiere usar los mantienen en anonimato. Tim Keller, ou Timothy Keller, Timothy Keller, ele adverte os obreiros mais novos contra o perigo do ministério. él advirtiendo a los obreros más jóvenes les dice acerca de los peligros del ministerio. E um dos perigos é o orgulho. Y uno de los peligros que él menciona es el orgullo. Então ele diz que aqueles irmãos ou obreiros mais velhos deveriam cuidar dos obreiros mais novos. Entonces él dice que aquellos hermanos mayores tienen que cuidar de los más jóvenes. Porque nessa fase, quando o ministério de um mais novo está crescendo, a tentação do orgulho é muito grande. Porque en esa fase, cuando el ministerio está comenzando, la tentación del orgullo puede ser muy grande. Então é muito interessante que Tito não aparece no livro de Atos. Entonces es muy interesante que Dios no menciona a Tito en el libro de Hechos. Mas é interessante que seu nome aparece nas epístolas aos Gálatas, 2 aos Coríntios e 2 a Timóteo. Pero es interesante que él sea mencionado en la epístola a los Gálatas, segunda a los Corintios y Timoteo. O nome dele é mencionado pelo menos 8 vezes na epístola de 2 aos Coríntios. Él es mencionado por lo menos 8 veces en la segunda epístola a los Corintios. É bem provável que depois que Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, es bien probable que después de que Pablo escribiera la carta a los Corintios, ele enviou Tito para lá para saber da situação dos coríntios. él enviaría a Tito allí para saber un poco la situación de los corintios. E então Tito volta para trazer notícias para Paulo. Entonces Tito regresa trayendo noticias a Pablo. É provável que Tito visitou a igreja em Corinto pelo menos 3 vezes. Es probable que Tito haya visitado la iglesia a los Corintios por lo menos 3 veces. Temos uma história muito bonita nos bastidores da relação entre Paulo e Tito. Tenemos una historia muy bonita entre los bastidores de la relación de Pablo y de Tito. Muitas das vezes assim oramos, Senhor, envie trabalhadores à sua seara. Nosotros a veces oramos, Señor, envía trabajadores a la mies. Mas os obreiros não caem do céu assim amadurecidos. Mas realmente los obreros no caen del cielo así maduros.
E nem sequer vem de outros países amadurecido para suprir a necessidade. y no vienen de otros países ya maduros para suplir nuestras necesidades. Muitas das vezes o Senhor levanta entre os irmãos mesmos, Muchas veces el Señor va a levantarlos de entre los mismos hermanos, mas é necessário o treinamento espiritual. mas es necesario el entrenamiento espiritual. Então Paulo ele começou a investir o seu ministério numa geração mais nova. Entonces Pablo comenzó a invertir en su ministerio en una generación más nueva. Ele presenciou aquele histórico quando João Marcos volta para trás. Él vio aquella situación donde Juan Marcos regresó y volvió atrás. Barnabé quis levar João Marcos novamente na segunda viagem. Bernabé, recuerdan que quiso llevar a Juan Marcos nuevamente en el segundo viaje, Paulo não concordou. pero Pablo no estuvo de acuerdo. Mas depois ele investiu em Timóteo. Pero después Pablo invertiría en la vida de Timoteo. E com ele também foi Silas de Jerusalém. Y con él también iría Silas, que venía de Jerusalén. Mas assim que ele separou Timóteo, jovem ainda, Mas así que él separó a Timoteo, que aunque era un joven, ele circuncidou Timóteo, él circuncidó a Timoteo, porque ele era filho de gentio e de judeu. porque él era hijo de un gentil y también de Então judío. esse discipulado não era tão fácil. Entonces el discipulado de Pablo no era tan fácil. Timóteo se tornou coobreiro com Paulo de futuro brilhante. Más adelante Timoteo se volvería un colaborador, un coobrero de Pablo en un futuro. Mas essa escola de treinamento era sob disciplina espiritual. Más la escuela de entrenamiento de Pablo para él fue de disciplina espiritual. E assim também foi com Tito. Y así también hizo con Tito. Encontramos aproximadamente uns 20 colaboradores de Paulo. Entonces ahí en las escrituras encontramos por lo menos 20 colaboradores de Pablo. Mas Timóteo e Tito sobressaíram. Más Timoteo y Tito sobresalieron. Tem relato interessante em Gálatas capítulo 2. Ten una historia interesante en Gálatas capítulo 2. Paulo foi orientado pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén, para expor o que ele pregava aos gentios. para exponer lo que él estaba predicando a los gentiles. Então ele levou junto Barnabé e Tito. Entonces él llevó junto con él a Bernabé y a Tito. Ele fez isso por obediência ao Senhor. Él hizo esto por obediencia al Señor. Mas, no entanto, quando chegou lá, ele não permitiu que Tito fosse circuncidado. Pero cuando él llega allá, él no permite que Tito fuera circuncidado, Assim como Timóteo foi circuncidado. así como lo había hecho con Timoteo. Mas é interessante que Tito era totalmente gentil. Es interesante que Tito era un gentil. E o fato de levar Tito é que ele não foi para pregar a palavra, Y el hecho de que él llevara a Tito, que no fue para que él predicara la palabra, mas que ele se tornasse exemplo dos gentios, más para que él fuera un ejemplo de la iglesia que gentil, os apóstolos e a igreja de Jerusalém pudessem ver que Deus estava fazendo uma obra entre os gentios. para que los apóstoles y la iglesia en Jerusalén vieran que Dios estaba haciendo una obra entre los gentiles. Os falsos irmãos judaizantes queriam circuncidar Tito de qualquer maneira. Los falsos hermanos de la circuncisión querían circuncidar de todos modos a Tito. Paulo não deixou para que a verdade do evangelho permanecesse de pé. Y Pablo no lo permitió para que la verdad del evangelio permaneciese firme. Mas Tito presenciou Paulo repreender a Pedro Mas Tito presenció cuando Pablo reprendió a Pedro por causa da verdade do evangelho. por causa de la verdad del evangelio. E ele também presenciou quando Pedro, Tiago e João recomendaram algo especial a Paulo. Y él también estuvo cuando Santiago, Pedro y Juan recomendaron algo especial a Pablo, Que eles não se esquecessem de cuidar dos pobres. que no se olvidaran de cuidar de los pobres. Então Tito estava sendo formado no seu ministério. Entonces Tito tuvo una formación en el ministerio. O ministério de Paulo sempre foi perseguido pelo judaísmo. El ministerio de Pablo siempre fue perseguido por los judaizantes. Alguns acreditam que aquele espinho na carne era mensageiro de Satanás. Algunos entienden que aquel espino en la carne, que era un mensajero de Satanás, Era grande líder em Jerusalém, judaizante, que perseguia Paulo de cidade em cidade. era un gran líder de Jerusalén judaizante que perseguía a Pablo de ciudad en ciudad. Você vai encontrar que onde Paulo pregava o evangelho, chegavam pessoas do judaizante e perturbavam a igreja ali. Usted se va a dar cuenta que donde Pablo llegaba a predicar el evangelio, llegaban los judaizantes a perturbar allí.
Então Tito foi amadurecendo nesse ambiente de conflito. Entonces Tito maduró y creció en un ambiente de conflicto. Então ele estava sendo formado sob o ministério de Paulo. Entonces él fue formado bajo el ministerio de Pablo. Doutrinariamente ele era muito forte e saudável. Doctrinalmente él era muy fuerte y saludable. E ao mesmo tempo havia prática de boas obras. Eles estavam cuidando dos pobres. Y al mismo tiempo habían muchas buenas obras. Ellos cuidaban de los pobres. Depois que Paulo escreveu sua carta, sua primeira carta corrigindo a igreja em Corinto, Después de que Pablo escribe su primera carta para corregir la iglesia de Corintio, ele envia Tito para lá para saber a situação deles. él envía a Tito allí para saber la situación de ellos. Tem um texto interessante em 2 Coríntios capítulo 2, Hay un pasaje interesante en 2 de los Corintios capítulo 2, versos 12 e 13. versos 12 y 13. E Paulo diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, Pablo vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Pablo dice que cuando él llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se le abrió una puerta en el Señor, No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. dice ahí que él no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Por eso, despidiéndome de ellos, me fui para Macedonia. Interessante que Paulo sempre orou para Deus abrir a porta do evangelho. Es interesante que Pablo siempre oraba para que Dios le abriera la puerta del evangelio. Agora uma grande porta se abriu em Troade. Ahora una gran puerta se abrió en Troas. Mas porque ele não encontra Tito, ele larga a porta aberta e vai embora. Entonces, como él no encuentra a Tito, él deja la puerta abierta y sale de la ciudad. Ele volta para a Macedônia. Y él se devuelve para Macedonia. Isso mostra o amor e o cuidado que Paulo tinha por Tito. Eso muestra el amor y el aprecio que Pablo tenía por Tito. Paulo estava olhando o futuro de Tito. Pablo miraba hacia el futuro de Tito. Ele aprendeu com o ministério de Jesus. Él aprendió como en el ministerio de Jesús. Ele escutou as histórias do treinamento de Jesus com seus discípulos. Él vio las historias de entrenamiento de Jesús con sus discípulos. Jesus começou sozinho, mas chamou 12 pelo menos para andar com ele. Jesús comenzó su ministerio solo, mas después llamó a 12 para andar con él. Foi treinando esses discípulos. Él fue entrenando a estos discípulos. Levou eles junto. Los llevó con él juntos. Depois ele enviou eles sozinho. Y después los envió solos. E por fim Jesus morreu e volta para o Pai y eles continuam a obra do Y ministério. después Jesús muere y vuelve a su Padre y él envía y ellos continúan la obra. Agora Paulo também está chamando colaboradores. Ahora Pablo también está llamando a sus colaboradores, Andaram com ele. andando con E ellos. agora Paulo está enviando tanto Timóteo como Tito. Y ahora Pablo está enviándolos tanto a Timoteo como a Tito. Mas ele está com zelo por esses novos cooperadores. Mas él tiene mucho celo por estos nuevos colaboradores. Cooperar na igreja em Corinto não era fácil. Cooperar en la iglesia de Corintio no era fácil. Então ele está muito preocupado com Tito. Él está muy preocupado con Tito. Volta para Macedônia. Vuelve para Macedonia. Então no futuro, quando ele encontra Tito, Entonces en el futuro, cuando él se encuentra con Tito, que alívio e que consolo Paulo teve no seu coração. Pablo tuvo un gran alivio y un consuelo en su corazón. Isso mostra que para Paulo o companheirismo precedia a obra. Eso nos demuestra que para Pablo el compañerismo precede la obra. Ou seja, ainda que ele era um grande apóstolo, O sea, aunque él era un gran apóstol, ele não estava andando sozinho. él no andaba solo. Ele estava investindo nos demais. Él estaba haciendo una inversión en otros. Chegamos no capítulo 7, versos 5 e 6 Llegamos al capítulo 7, versículos 5 y 6 de 2 aos Coríntios. de 2 a los Corintios. Ele vai dizer, porque quando chegamos na Macedônia não tivemos nenhum alívio. Porque él dice ahí que cuando ellos llegaron a Macedonia ningún reposo tuvieron. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de dentro temores. Porém, Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Você está vendo isso? ¿Se está dándose cuenta de Que esto? coisa maravilhosa. ¡Qué cosa maravillosa! Deus usou um colaborador chamado Tito para consolar Paulo. Dios usó a aquel colaborador llamado Tito para consolar a Pablo. Claro que ele também está sendo consolado porque trouxe as notícias de Corinto. Claro que también está siendo consolado porque él le trajo noticias de la situación de O Corintio. amor dos coríntios foi renovado em relação a Paulo.
El amor de los corintios fue restaurado en relación a Pablo. Agora Paulo vai enviar Tito novamente para Corinto, Ahora Pablo va a enviar nuevamente a Tito a Corintio. porque eles estavam levantando uma colheita para servir os pobres da Judéia. Ahora, porque ellos están recolectando una ofrenda para servir a los santos pobres de Judea. No capítulo 8, verso 6, vai nos dizer: En el capítulo 8, verso 6 nos va a decir: isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. E no versículos 16 e 17, Y en el versículo 16 y 17, já não é mais porque Paulo pediu a Tito para ir até Corinto. ya Não é mais porque Paulo pediu a Tito para ir para Corinto. Sí, ya no es más porque Pablo envió a Tito a Corintio, Porque o versículo 16 diz: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. porque en el versículo dice ahí en el 16 que gracias a Dios que Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Você está vendo que agora eles andaram tão juntos. Se va a dar cuenta que como ellos caminaron tan juntos, O encargo de Deus na vida de Paulo também se tornou encargo de Tito por Corinto. el encargo de Dios en la vida de Pablo también se volvió el encargo de Dios en la vida de Tito. E o texto segue dizendo que ele atendeu o pedido de Paulo, mas ele partiu voluntariamente para encontrar com os coríntios. Mas el pasaje nos dice que él atendió el llamado de Pablo, más que Dios mismo puso la solicitud en él para partir a Corintio. Então, embora ele esteja no anonimato no livro de Atos, Entonces, aunque Tito aparezca en el anonimato en el libro de Hechos, se você quiser saber quem é Tito, si usted quiere saber quién es Tito, o versículo 23 responde: el versículo 23 lo responde. quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. No capítulo 12, versículo 18 de 2 Coríntios, En el capítulo 12, en el versículo 18 de 2 Corintios, vai nos dizer: pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. dice ahí, rogué a Tito y envié con él al hermano. Será que Tito se aproveitou ou explorou vocês? ¿Acaso os engañó Tito? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito e não seguimos nas mesmas pisadas? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Essas passagens ou essas confissões de Paulo estão cheios de lições espirituais. Hermanos, estos pasajes están llenos de lecciones espirituales. Porque quando ele dá testemunho de Tito, Porque cuando él está hablando de Tito, ele está dizendo: nós seguimos nas mesmas pisadas no ministério. él está diciendo que ellos hicieron los mismos pasos en el ministerio. Quando você olha no aspecto exterior, eles estão andando juntos, fazendo muitas coisas juntos. Cuando usted los ve en el ambiente exterior, ellos están andando juntos, haciendo muchas cosas juntos. Mas Paulo fala da essência do ministério deles. Mas Pablo está hablando de la esencia del ministerio de Ele él. diz que eles andavam também no mesmo espírito. Él dice que ellos andaban también en el mismo espíritu. Ou seja, não é apenas uma obra exterior. O sea, no es algo solamente exterior. Não é algo apenas que pode ser visto com os nossos olhos naturais. No es algo apenas que se puede ver con nuestros ojos naturalmente. Havia realidade espiritual nessa equipe. Había una realidad espiritual en este equipo. Deus coordenou uma comunhão e um companheirismo entre eles, Dios coordinó una comunión y un compañerismo entre ellos, que agora Paulo está dizendo que ele era seu companheiro, eles andavam juntos. que ahora Pablo está diciendo que él era su compañero, que andaban juntos. Ele fala isso em relação a Timóteo também. Él habla de esto en relación a Timoteo también. Tal como ele era com os coríntios, assim Timóteo deveria ser recebido. Él decía así, tal como él era recibido, Timoteo debía ser recibido. A última menção do nome de Tito está em 2 a Timóteo, La última mención de Tito está en segunda a Timoteo. capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Tito foi para a Dalmácia. Tito fue para Dalmacia. Paulo está encarcerado, está chegando ao final da sua vida, da sua carreira. Pablo está en la cárcel, llegando al final de su vida. E aí Paulo está falando onde estão os seus companheiros. Y ahí Pablo está hablando dónde están sus compañeros. E aí está Tito, ele foi trabalhar em Dalmácia. Y ahí está Tito, él fue a trabajar en Dalmacia. Segundo vários estudiosos, Tito termina sua carreira longamente na ilha de Creta.
Y según varios estudiosos, Tito termina su carrera a lo largo en la isla de Creta. Então essa é uma visão muito resumida e breve sobre Tito. Entonces esto es una visión un poco resumida acerca de la vida de Tito. Agora, devemos perceber algumas coisas muito rápidas sobre a particularidade deles, Ahora vamos a percibir algunas cosas muy rápido sobre la particularidad de em ellos relação a Timóteo e Tito. en relación a Timoteo y Tito. Timóteo era mais jovem do que Tito. Timoteo era más joven que Tito. Ele era mais tímido e precisava muito de encorajamento. Él era más tímido y necesitaba ser mucho más animado. Parece que Tito tinha um caráter mais forte, mais forjado. Parece ser que Tito tenía un carácter más fuerte, más forjado. Parece que ele tinha a facilidade de resolver problemas. Parece que Tito tenía la facilidad de resolver problemas. Paulo enviou Timóteo para Éfeso Pablo envió a Timoteo a Éfeso e enviou Tito para Creta. y envió a Tito para Creta. Ainda que Timóteo também passou em Corinto. Aunque Timoteo también pasó por Corintio, Mas o encargo, a responsabilidade de Tito em Creta foi muito grande. mas la responsabilidad de Tito en Creta era muy grande. Você vai encontrar em Tito, capítulo 1, verso 5, Se va a encontrar en Tito capítulo 1, verso 5, quando Paulo diz: foi por esta causa que deixei você em Creta, cuando Pablo le dice, es que es por esta causa que te dejé en Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, para que corrigieses lo deficiente, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. y así establecieses ancianos en cada ciudad como te mandé. Essa é uma responsabilidade muito grande. Esa es una responsabilidad muy grande. Não temos muita clareza como surgiram as igrejas em Creta, No tenemos mucha claridad de cómo surgieron las iglesias en Creta, mas o pano de fundo mostra que provavelmente no dia de Pentecostes más posiblemente de paño de fondo sabemos que en el día de Pentecostés haviam alguns de Creta que ouviram a pregação de Pedro e creram no Evangelho. habían algunos de Creta que oyeron la predicación de Pedro y creyeron en el Evangelio. Surgiram comunidades ali, Surgieron iglesias o comunidades allí, e depois que Paulo foi solto da prisão de Roma, y después de que Pablo salió de su prisión de Roma, provavelmente lá pelo ano 62, probablemente por el año 62, ele viajou com Tito e chegou a Creta. él viajó con Tito y llegó a Creta. Pregou o Evangelho e foram consolidadas as igrejas ali. Predicó el Evangelio y surgieron y fueron consolidadas iglesias allí. Agora Paulo segue adiante e Tito fica com essa incumbência de botar em ordem e prosseguir a obra. Ahora Pablo sigue adelante y deja a Tito con la responsabilidad de seguir adelante la obra en Creta. Ele fala sobre Timóteo. Quando ele partiu para Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso. Él habla sobre Timoteo que cuando él partió de Macedonia dejó a Timoteo en Éfeso. Mas agora ele está falando de Tito e deixa esse encargo tão duro para ele. Y ahora está hablando de Tito y deja este encargo tan difícil para él. Você vai ter que colocar em ordem as coisas que estão aí. Usted debe colocar en orden las cosas que están ahí. E vai ter que estabelecer presbíteros conforme já te ordenei. Y usted va a tener que establecer ancianos conforme le ordené. Fica evidente que eles conversavam muito sobre isso. Queda evidente que ellos hablaban bastante sobre ese Porque tema. em todos os lugares onde Paulo pregava o evangelho e surgiam as igrejas, Porque en todos los lugares donde Pablo predicaba el evangelio y surgían iglesias, ele tinha que combater os falsos obreiros, as falsas heresias, tenía que Tito combatir los falsos obreros y las falsas herejías, especialmente o judaísmo. especialmente los judaizantes. E ele também, Paulo, tinha que estabelecer ou confirmar presbíteros para seguir a boa ordem. Y Pablo también tenía que establecer ancianos para que la iglesia siguiera en buen orden. Então, praticamente, Tito vai levar adiante o que ele já viu Paulo fazer em vários lugares. Entonces Tito va a tener que hacer aquellas cosas que vio hacer a Pablo en varios lugares. Então, aí está a direção que o Senhor colocou sobre Tito através de Paulo. Entonces esta es la dirección o la encargo que Pablo colocó sobre Tito. Agora, quando você olha as cartas de Paulo a Timóteo e a de Tito, Ahora, cuando usted mira las cartas de Pablo, de Timoteo y de Tito, elas são consideradas cartas irmãs. ellas son consideradas cartas gemelas. E especialmente a primeira Timóteo tem muitas coisas parecidas com Tito. Especialmente Primera de Timoteo tiene cosas muy parecidas a Tito. Quando você vê as credenciais de um presbítero no capítulo 3 de 1 Timóteo, Cuando usted ve las
credenciales de un anciano en el capítulo 3 de Timoteo. É praticamente a mesma coisa de Tito, capítulo 1. Prácticamente es lo mismo que Tito 1. Então ele vai dizer assim sobre os presbíteros. Entonces va a decir esto sobre los ancianos. Quando você for escolher ou confirmar homens para o presbitério, Cuando usted va a escoger y confirmar hombres para el presbiterio, perceba se ele é alguém irrepreensível. tiene que mirar que sean hombres irreprensibles. Ou seja, se ele não é alguém que fique deixando brecha para ser acusado. O sea, que él no deje ciertos asuntos donde él pueda ser acusado. O termo no grego não significa alguém perfeito, El término griego no quiere decir que sea una persona perfecta, mas significa que naquilo que ele alcançou, ele é zeloso e fiel. más significa que en aquello que él ha alcanzado es una persona celosa y fiel. Ele é muito cuidadoso em manter testemunho digno de não ser acusado. Él es muy cuidadoso de mantener un testimonio que no tiene algo para ser acusado. Que ele seja marido de uma só mulher. Se dice que sea marido de una sola mujer. Agora é interessante que quando começa a falar das características desses homens, Ahora es muy interesante que cuando comienza a hablarnos las características de estos hombres, Paulo volta para a família desses homens. Pablo se dirige a la familia de estos E hombres. devemos prestar atenção nisso. Y debemos darnos cuenta sobre eso. Porque ele fala várias coisas sobre o caráter dessas pessoas. Porque él va a hablar varias cosas sobre el carácter de estas personas. Parece que lá mais para o final ele vai dizer: Parece más que más allá al final él nos va a decir, ai, que seja apto para ensinar. y que sea apto para enseñar. Que quando nós pegamos assim, vamos dizer, o estilo de seminário hoje que vão formar líderes, Porque cuando nosotros tomamos el estilo de seminario para formar líderes, a capacidade de ensinar, o conhecimento que ele tem vem em primeiro lugar. la capacidad para enseñar o el conocimiento que él tiene siempre toma el primer lugar. Mas Paulo não está muito preocupado com a habilidade que esses homens têm, Pero Pablo no está muy interesado en las capacidades que estos hombres tienen, mas sim com o tipo de caráter que eles são, mas sí el tipo de carácter que ellos tienen, personalidade desses homens, la personalidad de que estos sejam hombres, marido de uma só mulher. que sean hombres de una sola mujer. Ou seja, a maturidade deles vai ter que ser expressa primeiramente na sua casa. O sea, la madurez de un hombre se expresa primeramente en su casa. É na sua casa que ele revela quem ele é. En su casa es que él revela y manifiesta lo que él es. É muito provável que alguns são anjos no púlpito Es muy probable que algunos lleguen a ser ángeles en el e púlpito demônios na sua casa. y demonios en su casa. Vocês estão entendendo como é que isso é complicado? ¿Ustedes me están entendiendo cómo esto puede llegar a ser difícil? Então Paulo volta para o princípio. Entonces Pablo vuelve al comienzo. É lá na sua casa que você revela quem você é. Allí en su casa es que usted manifiesta qué clase de hombre Então Paulo es. está preocupado com esse estilo de pessoa, Entonces Pablo está preocupado con ese estilo de porque ele personas. vai reproduzir na igreja o tipo de pessoa que ele é na sua casa. Porque él va a llevar y reproducirse en la iglesia el tipo de persona que él es. Paulo também está preocupado, inclusive, com a sua vida íntima. Pablo está también preocupado inclusive con su vida Se íntima. ele tiver uma qualidade íntima com a sua esposa, Si él tiene una calidad de vida íntima con su esposa, isso vai ser uma grande proteção para a vida dele. eso va a ser una gran protección para la vida. Agora, se ele é fraco na sua casa e na sua intimidade, Ahora, si él es débil y descuidado en su vida íntima, então ele é fraco em todas as demais coisas. entonces seguramente él también es débil en todas las demás cosas. O irmão Kemp Morgan El hermano Campbell Morgan, foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia. considerado uno de los príncipes de los expositores de las escrituras. Foi ele que precedeu Martin Lloyd Jones. Fue él quien siguió el ministerio de Martin Lloyd Ele Jones. Ele veio Presidió. antes. E ele disse que o Deus do universo quer ser o Deus da sua casa. Y él decía que el Dios del universo debe ser el Dios de su Não casa. adianta você ser um gigante de conhecimento em muitas coisas, Y no de nada sirve que nosotros seamos gigantes en conocimiento o en muchas otras cosas, mas na sua casa como se Deus não existisse. más si usted vive en su casa como si Dios no existiera. Vai ser muito difícil você encontrar um líder equilibrado e maduro Es muy difícil encontrar líderes equilibrados y maduros que eles não tenham uma espiritualidade adequada no seu lar. que ellos no tengan una espiritualidad adecuada en su hogar. Que ele seja marido de uma só mulher, Ellos deben ser maridos de una sola mujer, que tenham filhos
crentes e que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados. Que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Novamente ele está voltando para o lar. Nuevamente le está volviendo para el A hogar. palavra filhos aqui é teknon, La palabra filos aquí es teknon, que não significa homens maduros com sua própria opinião. que significa hombres, significa no hombres significa hombres maduros según, Com seu caráter já formado. sí, con su carácter ya formado. Mas significam crianças ou filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais. Sí, no significa hombres grandes, sino hombres pequeños, niños pequeños que están siendo criados por sus padres. E é interessante que a Timóteo ele fala sobre esses filhos. Y es interesante que a Timoteo también le habla de estos hijos. Porque ele vai dizer, se alguém não consegue governar sua própria casa, Porque les va a decir que si alguno no consigue gobernar su propia como ele casa, vai governar a igreja de Deus? ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Então, em outras palavras, Entonces, en otras palabras, pegando emprestado o que ele falou na sua carta aos Efésios, capítulo 6, tomando prestado también lo que habló en la carta a los Efesios en el capítulo 6, que os filhos devem ser educados no Senhor, que los hijos deben ser criados en el Señor, mas os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. más los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Porque se os pais forem demasiadamente justos ou pesados na disciplina, Porque si los padres son demasiadamente justos y con una disciplina muy fuerte, ele vai desanimar a fé e o coração desses meninos. él va a desanimar o dañar la fe y el corazón de estos niños. E infelizmente muitos filhos daqueles que são líderes na igreja, Infelizmente encontramos que a veces muchos hijos de aquellos que son líderes en la iglesia, depois que eles completam 18 anos ou um pouco mais, después de que ellos tienen 18 años o más, eles vão embora da casa. ellos se van fuera de la casa. Porque às vezes os pais que são líderes desenvolveram um tipo de ministério Porque a veces los padres que eran líderes desenvolvieron un tipo de ministerio tão desequilibrado e legalista tan desequilibrado y legalista que gerou um dano muito grande na sua própria casa. que generaron un daño profundo en su propia casa. Às vezes para manter uma aparência de maturidade no lar, A veces solamente para mantener una apariencia de piedad en el hogar. os filhos são obrigados a muitas coisas. Los hijos son obligados a muchas cosas. Então Paulo está dizendo, Tito, você tem que ter muito cuidado com isso. Entonces Pablo les está diciendo, Tito, tú tienes que tener cuidado con eso. Não se empolga com a pregação desses homens. No se anime, no se entusiasme solo con la predicación de estos Nem hombres. sequer se empolga se ele é parente de um grande obreiro. Ni siquiera sea muy entusiasta si él parece un gran obrero. Vai lá na casa desses homens. Vaya a la casa de estos Vê hombres. se ele honra sua esposa como Cristo honrou a igreja. Miren si estos hombres aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vê se ele ama os seus filhos e eles são amorosos com seus filhos. Miren si estos hombres aman a sus hijos. Isso é muito sério. Esto es muy serio. Ele segue dizendo, Él sigue diciendo, porque é indispensável que o bispo, por ser mordomo ou encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Interessante que a palavra administrador é oikônomo, Es interesante que la palabra de administrador es oikonomos, que significa o dispenseiro, ou aquele que representa tudo que o seu dono possui. que significa aquel que cuida todo lo que su señor posee. Então ele tem que representar o caráter do seu dono. Entonces él tiene que representar el carácter de su señor. Ele tem que estar muito preocupado com a natureza do seu dono ao fazer as coisas. Él debe estar muy preocupado de la naturaleza de su señor al hacer todas las cosas. Se a casa é de Deus, Si la casa es de Dios, então aqueles que são administradores têm que representar a natureza de Deus. entonces aquellos que sirven como administradores deben representar la A naturaleza de maneira Dios. que ele vai lidar com as coisas tem que ser conforme o Espírito de Cristo e a palavra. La manera como ellos tratan con las cosas debe ser de acuerdo al Espíritu de Cristo y de la palabra. Eles precisam conhecer o Senhor e serem ensináveis. Ellos necesitan conocer al Señor y ser enseñables. Porque senão eles vão impor a sua própria opinião, porque agora eles têm um cargo de autoridade. Porque si no, ellos van a poner su propia opinión porque ellos ahora tienen un lugar de autoridad. Você está vendo o quão sério é isso?
Usted está viendo cuán serio es esto. Então ele está dizendo, eles não devem ser arrogantes. Entonces él dice, no deben ser soberbios. Paulo está muito preocupado com o caráter, a personalidade desses homens. Pablo está muy preocupado por el carácter y la personalidad de estos Até agora hombres. ele não apontou nada sobre doutrina ou conhecimento. Hasta ahora él no apuntó hacia nada que tenga que ver con la doctrina o el conocimiento. Não falou para Tito fazer uma sabatina teológica com eles. Él no habló con ellos para hacer como una especie de concurso teológico entre ellos. Se for baseado apenas num concurso teológico, o diabo ia ganhar de todos nós. Si simplemente fuera un concurso teológico, el diablo hubiera llegado primero más que todos nosotros. Então Paulo está levando Tito a ter um discernimento muito aguçado. Entonces Pablo está llevando a Tito a que tenga un discernimiento muy agudo. Ele não deve ser arrogante. Él no debe ser soberbio. Porque se você, na hora que você lidar com os conflitos da igreja, Porque a la hora que usted va a lidiar con los conflictos de la iglesia, e não sejamos ingênuos sobre isso, a igreja é um lugar também que tem conflitos. y no debemos ser ingenuos sobre esto, la iglesia también es un lugar donde hay conflictos. Nós ainda estamos em obra. Nosotros todavía estamos en proceso, en construcción. Já aconteceu com você de morder a sua língua? ¿Ya sucedió que usted en algún momento se mordiera la Ou lengua? você machucar o seu próprio ¿O corpo? usted machucarse alguna parte del Não cuerpo? foi de propósito. Ninguém vai golpear o seu próprio corpo de propósito. No fue de propósito, nadie se golpea a sí mismo de aposta. Mas acontece. Mas sucede. E aí o Senhor falou para Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7. Y ahí el Señor habló a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Mas se na igreja surgem vários tipos de problemas, Mas si en la iglesia surgen varios tipos de problemas, ou se há decisões a serem tomadas que não são tão simples, o si hay decisiones para ser tomadas que no son tan se sencillas, alguns desses líderes forem arrogantes, si algunos de estos hombres son arrogantes, então a igreja terá muitos problemas. la iglesia va a tener muchos problemas. Porque uma das características que Paulo vai apresentar para alguém ser um presbítero Porque algunas de las características que Pablo va a colocar para aquellos que van a ser é que ele ancianos, deve ter domínio próprio e ele deve ser equilibrado ou sadio até psicologicamente. él debe tener dominio propio, él debe tener equilibrio, ser sobrio hasta psicológicamente, Porque vai lidar com conflitos. porque si no va a generar muchos problemas. Interessante que ele fala, olha, alguém que não se irrita facilmente. Es interesante que diga alguien que no se irrita fácilmente. Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Pablo sabía muy bien lo que él estaba hablando. Você se lembra por que Moisés não entrou na terra ¿Usted se prometida? acuerda por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Ele era o homem mais manso da face da terra. Él era el hombre más manso de la tierra. Mas um dia ele se irritou Mas el día que entró en ira e ele feriu a rocha. y él hirió la E roca, quando isso aconteceu, ele Quando recebeu uma sentença. cuando eso sucedió, él fue sentenciado. Então, alguém que tem um caráter que se irrita facilmente, Entonces, alguien iracundo, é melhor que ele não esteja no presbitério. es mejor que él no esté en el liderazgo, en el Porque ele vai presbiterio. ter muitas oportunidades para ficar irritado. Porque él va a tener muchas oportunidades para quedar irritado. Não podem ser como vulcões em erupção. No puede ser como un volcán en erupción. Quando você estuda um pouquinho da história da igreja, Cuando usted estudia un poco la historia de la iglesia, alguns homens que tinham um ministério da palavra tão grandes, algunos hombres que tenían un ministerio de la palabra tan grande, quando eles assumiram a liderança, cuando ellos tomaron el liderazgo, eles se perderam por causa da irritação ellos se perdieron por causa de la ira ou por causa desse caráter destemperado. y por causa de ese carácter no quebrantado. Ou seja, era melhor eles terem o ministério da palavra e ajudar de várias maneiras, O sea, sería mejor hasta tener un ministerio de la palabra y ayudar de otras maneras, mas eles não estarem na linha de frente do presbitério. mas ellos no estar en la línea del frente de la iglesia. É muito curioso a maneira que Paulo está apresentando esses detalhes para Tito. Hermanos, es muy curioso estos detalles que Pablo le está dando a Tito. Mas se quisermos ter uma igreja bíblica e espiritual, Y si queremos tener una iglesia bíblica y espiritual, nós vamos ter que observar essas coisas. nosotros debemos mirar estas cosas. Porque os nossos problemas vão se repetir muitas vezes. Porque estos problemas se van a repetir muchas E veces. teremos muitos danos nas Y igrejas. tenemos muchos daños en las Se iglesias. nós passarmos os olhos por cima disso e não tratar dessas coisas. Y si nosotros hacemos como si estas cosas no estén sucediendo y pasamos por encima, Você lembra da lição de Deuteronômio 22:8? ¿ustedes recuerdan la lección de Deuteronomio 22:8? Quando construir uma casa nova,
Cuando construyamos una casa nueva, o que tem que fazer? ¿qué se tiene que hacer? Tem que fazer parapeito. Tienen que hacer el muro de protección. Por quê? ¿Por qué? É uma maneira de salvar as pessoas não caírem lá de cima. Es la manera para salvar a las personas que no caigan de arriba. Porque se houver uma tragédia, Porque si hay una tragedia, Deus vai requerer o sangue daqueles que têm responsabilidade com a casa. Dios va a pedir la sangre a aquellos que tienen responsabilidad y construyeron É esa isso que casa. praticamente Paulo está falando para Tito. Es eso que prácticamente Pablo nos está hablando aquí Ponha en em Tito. ordem as coisas que ainda restam Pongan en orden las cosas para que no hayan riesgos e coloque parapeitos y coloquen el muro para que os novos cristãos e as famílias não sofram danos para que los nuevos cristianos y las familias de la iglesia no sufran el pela daño irresponsabilidade dos mais velhos. por la irresponsabilidad de los mayores. Paulo sabia que, infelizmente, os maiores problemas na igreja não vêm com os irmãos mais novos. Pablo sabía que infelizmente los problemas de la iglesia no necesariamente vienen por los más nuevos, Quase sempre são pelos irmãos mais velhos. casi siempre son por los hermanos mayores. E se não observar essas características dos líderes, Y si no observamos las características de estos líderes, então quase sempre os problemas estão com aqueles que estão na linha de frente. casi siempre los problemas están con aquellos que están en la línea del Às frente. vezes não queremos tratar com essas coisas, A veces nosotros no queremos tratar estas mas cosas, é pior. más se vuelve É peor. como se fosse uma represa de água muito grande Es como si fuera una represa de agua muy grande e começa uma rachadinha lá embaixo pingando água. y comienza una pequeña fisura allá abajo permitiendo que Se entrar agua. não fizer o conserto ali, Si ustedes no arreglan el asunto allí, aquilo vai crescer e vai romper, aquello va a crecer y va a romperse. vai gerar um dano a todas as pessoas que estão ao redor Y dessa eso va a represa. generar un daño a todas las personas que se Paulo está encuentran alrededor. antecipando os problemas Pablo está anticipándose a los e problemas. dando esse encargo para Tito trabalhar nisso. Y Dios te encargó a Tito para trabajar en esto. Lembre-se que essa carta tem um caráter de disciplina, Recuerde que esta carta tiene un carácter de disciplina, mas é uma disciplina que expressa o amor e o cuidado de Deus mas es una disciplina que expresa el amor y el cuidado de Dios, para que a obra de Deus avance de forma saudável. para que la obra de Dios avance de manera saludable. Então, ele não pode ser arrogante, o presbítero. Entonces el anciano no puede ser arrogante, Ele também não deve se irritar facilmente. él también no debe ser iracundo. Agora, desculpe falar uma coisa muito claramente. Ahora discúlpeme si les hablo una cosa muy claramente. Às vezes achamos que uma pessoa arrogante ou iracunda A veces pensamos que una persona arrogante, iracunda, é sempre aquela que se explode facilmente. es aquella que explota fácilmente. Mas existe aquele que é como se implode, ele vai para dentro de si. Pero existe aquellos que en vez de explotar van para adentro. A sua arrogância é manifestada com a sua indiferença. Su arrogancia es manifestada con su silencio, con su indiferencia. Você imagina um casal, Imagínense un matrimonio, especialmente nós homens temos esse problema. especialmente los hombres tienen ese problema. Se alguém fala ou se a esposa fala algo que a gente não gosta, Si nuestra esposa nos dice algo que a nosotros no nos gusta, a gente fica calado. nosotros quedamos callados. Tem problema para resolver, Tenemos un problema para resolver, mas a maneira da gente mostrar que não gostamos daquilo, pero la manera en que nosotros mostramos que no estamos de acuerdo en aquello a gente fica calado. es callándonos. Uma indiferença. La indiferencia. E isso gera muito mais dano do que falar a verdade em amor. Y eso genera un daño mayor que hablar la verdad en amor. Você imagina um filho que pergunta as coisas ao pai e o pai não responde. Imagínese un hijo que habla con su padre y su padre no le responde. Parece que o silêncio e a indiferença do pai dói mais do que a vara que deveria disciplinar. Parece ser que el silencio y la indiferencia de su padre duele más que la vara que debería corregir. Irmãos, os problemas na igreja devem ser tratados. Hermanos, los problemas en la iglesia deben ser Não tratados. temos que fugir dos problemas. No tenemos que huir de los problemas. Eu costumo dizer que a indiferença e o silêncio Yo acostumbro a decir que la indiferencia y el silencio é o ninho onde Satanás coloca os seus filhotes. es el nido donde Satanás coloca sus huevos. Às vezes tem problemas aí, de muito tempo. A veces tenemos problemas de mucho tiempo. Nos saudamos aos outros. Nos saludamos los unos a los otros. Tá tudo bem, irmão? ¿Está todo bien, hermano? está todo bien. Sí, está todo bien. Nossa, mas tá cheio de ninho de cobra ali. No, si está bonita la iglesia y el cuerpo.
mas está cheio de problemas aí. mas está lleno de problemas allá Até que adentro. não sabemos por que estoura um grande problema e acontecem divisões. Hasta que sucede y el problema explota y genera una grande Porque os división. homens têm dificuldade de falar a verdade e tratar os problemas. Porque los hombres tienen la dificultad de hablar la verdad y de tratar los problemas. Se você juntar aí umas 4, 5 ou 6 irmãs, Si usted junta ahí unas 4, 5, 6 hermanas, elas vão falar de tudo ao mesmo tempo. ellas van a hablar de todo al mismo tiempo. Às vezes eu fico perdido, eu não sei como é que consegue falar tanta coisa diversificada no meio de um grupo de mulheres. A veces yo quedo perdido, no encuentro encontrar tantas cosas siendo manifestadas en un grupo de mujeres. Eu tenho experiência porque tinha 4 mulheres na minha Yo casa. tengo experiencia porque tenía 4 mujeres en mi casa. Às vezes eu tinha que ir para a rua para respirar um pouco. A porque veces yo não tenía era que ir a la fácil. calle para respirar un poco y hallar un poco de aliento. Mas se você juntar 3, 6 homens, Mas si usted reúne unos 3 o 6 eles hombres, podem falar de carro, de futebol, de política, ellos pueden hablar de fútbol, carros, de política, mas não vão falar deles mesmos. mas ellos no van a hablar de ellos É mismos. muito difícil isso acontecer. Es muy difícil que esto suceda. Então, um dos problemas de caráter que um líder não deveria ter Entonces uno de los problemas de carácter que un líder no debería tener é essa apatia, esse silêncio doentio que é fruto da soberba. es esa apatía, ese silencio espiritual que es fruto de la soberbia. Irmão, nós precisamos sentar para compartilhar esse assunto que surgiu. Hermano, nosotros necesitamos sentarnos para tratar este asunto. Eu vou orar para ver o que Deus No, yo fala. voy a orar a ver qué Dios me Se dice. eu sentir, eu converso. Si yo siento, yo hablo. Gente, isso é imaturidade. Hermanos, eso es inmadurez. Nós temos responsabilidade espiritual. Nosotros tenemos responsabilidad A espiritual. igreja não pode ser refém de pessoas orgulhosas assim. La iglesia no puede ser liderada por personas Não é uma orgullosas questão de así. você sentir algo. No es si usted siente. Um chefe de família não vai sentir se deve fechar a porta da casa ou não. El padre de familia no siente si debe cerrar la puerta de la casa o no. Ele é o protetor da sua esposa e dos Él seus es el filhos. protector de su esposa y de sus hijos. Deveria ser assim com a igreja. Debe ser así con la Nós iglesia. devemos ter maturidade para tratar das coisas. Nosotros debemos tener madurez para tratar las E cosas buscar o Senhor em como dar passos claros com as coisas. y buscar al Señor para dar pasos claros en los asuntos. Nem tudo vai ser compreendido rapidamente. No todo va a ser corregido rápidamente, Mas tudo deve estar na luz da comunhão e oração. mas todo es salir a la luz de la comunión y la oración. E as coisas que não estiverem claras Y las cosas que no son claras devem vir para a oração coletiva deben venir a la oración de la iglesia até que o Senhor traga clareza sobre a situação. para que hasta que el Señor traiga claridad sobre la situación. Você está percebendo como é que Paulo está orientando? Eu estou tentando parafrasear as coisas. Usted está percibiendo lo que Pablo está diciendo. Yo estoy tratando de parafrasear las cosas. Ele não deve se irritar facilmente. Él no se debe irritar fácilmente, no debe ser iracundo, Não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Porque se ele tiver cobiça financeira, Porque si él tiene intereses financieros, então ele vai se tornar um mercenário. entonces él se va a volver un mercenario. E no lugar de depender de Deus, vai depender dos homens. En lugar de depender de Dios, va a depender de los Ainda hombres. que a igreja deve prover para aqueles que estão 100% ao ministério, Sin embargo, aunque la iglesia debe proveer aquellos que están 100% en el ministerio, ele não pode ter um coração ganancioso. él no debe tener un corazón codicioso. Pelo contrário, o bispo ele deve ser hospitaleiro. Por lo contrario, el obispo debe ser hospitalario. Sua casa deveria ser um curral de ovelhas. Su casa debe ser como un corral de ovejas. Alguns líderes têm cheiro de livro velho, Algunos líderes huelen a libro viejo, mas não tem cheiro de ovelha. mas no huelen a ovejas. Vocês estão percebendo a diferença? ¿Se está viendo la Deve diferencia? ter prazer em receber os irmãos. Tiene que tener placer en recibir a los Sua casa hermanos. tem que ser uma esfera do reino. Su casa debe ser como una esfera del reino de Dios. Quando Jesus envia os discípulos a pregar o evangelho em Mateus 10, Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el evangelio en Mateo 10, quando você chegar numa cidade, falou para eles: cuando ustedes lleguen a una ciudad, les habló a ellos: procure casas dignas. busquen casas dignas. Se vocês acharem, você entre nessa casa e ali vocês
Usem ela como base para pregar o evangelho. Y si ustedes encuentran esto, usen esa casa como una base para predicar el Mas se evangelio. não achar, vocês não fiquem ali. Mas si ustedes no encuentran, no se queden allí. Irmãos, especialmente a liderança, quando não é uma casa digna, Ay, hermanos, cuando el liderazgo no tiene una casa digna e esse líder não resolve as suas situações, y este líder no resuelve sus o situaciones, problema que ele tem pode se multiplicar por toda a igreja. ese problema se va a multiplicar por toda la Uma iglesia. casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. O inimigo vai atacar muitas famílias daqueles irmãos que nos servem na liderança. El enemigo va a atacar muchas de las familias de aquellos hermanos que sirven en el liderazgo. Por isso tem que ser um lar saudável. Por eso necesitamos hogares Eu saludables. me lembro quando me pediram para cooperar com a confirmação de Osíris no presbitério. Yo recuerdo cuando me pidieron confirmar a Osiris en el presbiterio. Eu já conhecia Osíris há muitos anos. Yo ya conocía al hermano hace muchos años. Eu falei, eu concordo em cooperar com isso. Y yo les dije, yo concuerdo con cooperar con Mas eso. eu quero acompanhar a família dele por 6 meses, pelo menos. Pero yo quiero acompañar por lo menos 6 meses la familia de él. Então, você já conhece ele há tantos anos, Pero si usted ya lo conoce varios años, mas não ao ponto de confirmar ele ao presbitério. pero no al punto de confirmarlo a él como anciano. Vocês estão percebendo a gravidade, a seriedade que é isso? ¿Ustedes se dan cuenta la gravedad o la seriedad de estos Deixa eu asuntos? dar uma ilustração muito fraca. Déjeme dar una ilustración un poco débil. Quando eu era solteiro, falaram para mim que eu era muito amado. Cuando yo era soltero, hablaron para mí que yo era muy delgado. Muito amado. Que yo era una persona muy amada. E ela acreditou. Y ella, mi esposa, creyó. Casa com ele, que ele é um irmão muito amado. Le dijeron, cásese con él, que es un hermano muy querido. Eu também achava que era. Yo también pensaba que era muy querido. Mas depois que casei, Y cuando me casé, descobri que eu era um homem autoritário. yo me di cuenta que era un hombre autoritario. Tivemos muitos conflitos no começo do Y casamento. tuvimos muchos problemas en el comienzo del Então, às matrimonio. vezes, nós recomendamos pessoas Entonces, a veces nosotros recomendamos personas pela aparência de espiritualidade. porque aparentemente parecen espirituales, Mas são nas crises que nós conhecemos o caráter. mas son en aquellas crisis en las que nosotros conocemos Então, nuestro Paulo está carácter. dizendo, você não pode errar com isso, Tito. Entonces Pablo le está diciendo, Tito, usted no puede equivocarse en eso. A Timóteo ele fala que não seja um neófito, aquele que vai ser separado. A Timoteo le dice que no sea un nuevo creyente aquel que va a ser separado, Para ele não correr na condenação do diabo, que foi o orgulho. para que no caiga en la condenación del diablo, que es el orgullo. Depois ele fala que ele tenha boa reputação dos de fora, Después le dice que él tenga buena reputación de los de para afuera, não cair no laço do diabo. para no caer en el lazo del diablo. Ou seja, o inimigo está de toda maneira querendo destruir aqueles que são separados ao presbitério. Entonces, eso nos muestra que el enemigo está queriendo destruir a todos aquellos que están siendo separados para el ministerio, para el presbiterio. E Paulo está orientando a Tito e a Timóteo como cuidar dessas coisas. Y Pablo está orientando a Tito y a Timoteo para cuidar de esas Às cosas. vezes, esses novos líderes têm um chamado ao ministério, A veces estos nuevos líderes tienen llamado al ministerio, mas ainda não estão prontos para assumir a responsabilidade do governo da igreja. pero aún a veces no están listos para asumir la responsabilidad de liderazgo Por de la isso iglesia. diz, o bispo deve ser hospitaleiro, Por eso dice, el obispo debe ser hospedador, amigo do bem, amigo de lo bueno, sensato, justo, piedoso. sobrio, justo, santo, Deve ter domínio de si, dueño de sí mismo, ser apegado à palavra fiel, retenedor de la palabra fiel, que está de acordo com a doutrina, tal como ha sido enseñada, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oh, irmãos, quantas coisas preciosas Paulo está apresentando aqui. Hermanos, cuántas cosas preciosas Pablo se está presentando aquí. Se alguém tem um grande conflito na sua casa, Si alguien tiene un gran conflicto en su casa, dificilmente ele vai querer receber as pessoas. difícilmente él va a querer hospedar a las A personas. coroa de um homem não é a sua biblioteca, La corona de un hombre no necesariamente es su é biblioteca, a sua esposa. es su esposa. Você quer encontrar a envergadura ou a maturidade de um homem? Usted quiere encontrar la envergadura y la autoridad de un hombre, Não olha para ele, no mire para él, olha para ela. mire para ella. Percebe o que Paulo está dizendo? ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo? Ela é a coroa do marido. Ella es la corona del marido. Às vezes temos alguém aparentemente muito espiritual na liderança, A veces tenemos a alguien muy aparentemente espiritual en el mas quando liderazgo. você olha para a esposa e para os filhos, Mas cuando usted mira para ella y para la estão esposa y los hijos, devastados.
están devastados. Isso é muito sério. Hermanos, eso es muy serio. Nós temos problemas, Nosotros tenemos mas problemas, devemos aprender a cuidar dos problemas. más debemos aprender a tener E cuidado con los aqueles que vão problemas. nos presidir na liderança da igreja, Y aquellos que nos han de presidir en el liderazgo de la iglesia, eles devem estar saudáveis para gerar saúde para os outros. ellos tienen que tener salud espiritual para generar salud en A los igreja é otros. formada por famílias. La iglesia es formada por Então, familias. aqueles que serão os nossos presbíteros, Entonces aquellos que son nuestros ancianos, os lares deles se tornam um exemplo para todos os outros. las familias de ellos se vuelven un ejemplo para los otros. Se na liderança temos problemas nos seus lares, Y si en el liderazgo tenemos problema en el hogar, ainda que tenhamos uma boa doutrina, aunque tengamos buena doctrina, teremos muitos lares com problema. tendremos muchos problemas en los Você está vendo hogares. por onde Paulo está conduzindo Timóteo? Entonces usted está viendo por dónde Pablo está dirigiendo a Isso é Timoteo. uma grande lição para nós. Y eso sigue siendo una gran lección para Lá nosotros. pelo final ele vai dizer, ele deve ser apegado à palavra fiel. Ahí al final dice que tiene que ser apegado a la sana enseñanza. Ou seja, ainda que ele tenha uma boa família, O sea, aunque él tiene una buena familia, ainda que ele tenha um caráter provado, aunque él tiene un carácter aprobado, ele tem que ser um homem da palavra. él también tiene que ser un hombre de la palabra. Ele não pode usar o púlpito da igreja para falar qualquer coisa. Él no puede hablar en el púlpito de la iglesia para hablar de cualquier cosa. Ele tem que ser um instrumento da palavra. Él tiene que ser un instrumento para hablar la palabra. Ou seja, às vezes as pessoas querem pregar qualquer coisa que lhes Ou seja, pareça bem. O sea, ellos, a veces hay personas que quieren predicar cualquier cosa, lo que les parece bien. Mas ele tem que ser um administrador na casa de Deus. Mas él tiene que ser un buen administrador en la casa de Dios. Ele não pode torcer as coisas. Él no debe torcer las cosas. A palavra, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é de acordo com a doutrina. Él debe ser apegado a la palabra fiel, que debe ser de acuerdo a la sana doctrina. Podemos ter preferências por várias coisas, A veces nosotros podemos tener preferencias por varias mas cosas. na hora que vamos servir os irmãos com a palavra, Mas a la hora que vamos a predicar a los hermanos con la temos que palabra, ser fiéis à exposição das Escrituras, debemos ser fieles expositores de las de escrituras, acordo com a doutrina. de acuerdo a la sana doctrina. Não podemos ter uma ideia e usar a Bíblia para pregar a nossa ideia. No podemos tener ideas preconcebidas y usar la Biblia para apoyar esas ideas. Ele precisa ser muito maduro com a palavra Ellos necesitan ser maduros en la para palabra poder exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse para esse ensino. que puedan también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque se ele não for firme com a palavra e reto com a doutrina, Porque si él no es firme y fiel con la palabra y la na doctrina, hora que aparecer uma doutrina estranha que ele tem uma afeição, ele vai se agarrar e vai tomar essa en la forma. hora que aparezca una doctrina extraña como una ola, él se va a aferrar a eso y se va a perder. Se pudermos fazer uma divisão dessa carta, Si nosotros podemos hacer una división en esta carta, o primeiro capítulo fala dos anciãos ou dos el líderes. primer capítulo habla de los ancianos, del liderazgo. O segundo capítulo fala da doutrina fiel. El segundo capítulo habla de la doctrina fiel. E o terceiro capítulo sobre as boas obras. Y el tercer capítulo sobre las buenas obras. Quando temos homens maduros na liderança da igreja, Cuando tenemos hombres maduros en el liderazgo de la iglesia, teremos o ministério da palavra e uma doutrina saudável para sermos alimentados. tenemos una doctrina y un ministerio de la palabra saludable para alimentar a los hermanos. Teremos famílias, incluindo jovens e crianças saudáveis, transformados. Tendremos familias, incluyendo jóvenes y niños salvos, Uma vida piedosa e cheia de boas obras. y una vida de piedad llena de buenas É obras. isso que Paulo está falando, resumidamente. Es eso lo que Pablo nos va a hablar en toda la carta, resumidamente. Agora, por que Paulo está sendo tão rígido com Tito em relação a isso? Y entonces, ¿por qué Pablo está siendo tan rígido con Tito en relación a eso? Versículo 10 ele vai dizer: En el versículo 10 él va a decir: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a muitos. porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ele não está dizendo que tem alguns insubordinados. Él no está diciendo que existen algunos insubordinados. Ele está dizendo que tem muitos insubordinados. Él está diciendo que existen muchos contumaces. Ou seja, eles não se sujeitam a ninguém. O sea, son hombres que no se sujetan a nadie. Estão numa desordem. Viven en un desorden. E agora eles querem ter ministério da palavra na igreja. Y ahora ellos quieren tener ministerio y enseñar en la Estão iglesia. falando coisas sem sentido. Que hablan cosas sin E no sentido. lugar de produzir vida, está produzindo contendas. En lugar de producir vida y edificación, producen contienda.
além do judaísmo que estava permeando as igrejas naquela época, además del judaísmo que estaba permeando las iglesias en aquella época, era o início do gnosticismo. aquí estaba surgiendo el gnosticismo. Era um movimento esotérico que incluía a Bíblia e filosofia, Era como un movimiento exotérico que incluía la Biblia y muchas filosofías. e muitas experiências sobrenaturais. Y se enfatizaba también en las experiencias E sobrenaturales. havia um problema grave nesse movimento. Y este movimiento tenía problemas muy Eles graves. entendiam que só os elevados poderiam entender esses mistérios extraordinários. Y ellos entendían que solo un grupo de iluminados podían entender aquellos misterios profundos. Só que Deus não chamou muitos sábios. Solo que Dios nos llama a muchos O sabios. evangelho é pregado aos simples. El evangelio es predicado a los Então sencillos. existem alguns que se enredavam por coisas misteriosas, muito elevadas. Entonces algunos se involucraban con cosas misteriosas, parecían muy mas elevadas. aquilo não produzia nada de útil na igreja. Mas esto no traía nada de utilidad a la iglesia. Gerava uma contenda, divisão e muitas coisas estranhas. Generaba una contienda y una división y cosas extrañas O que en la vamos fazer iglesia. com isso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Paulo diz, verso 11, é preciso fazer com que se calem, Pablo dice en el verso 11, es necesario callarlos. porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Lo cual es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Às vezes, a igreja se torna um ambiente de democracia. A veces la iglesia se vuelve un ambiente de democracia. Não, nós somos livres, todos podem falar. No, nosotros somos libres, aquí todos pueden enseñar. Mas se você observar com clareza as escrituras, Mas si usted mira con claridad en las nem escrituras, todos foram chamados para falar. no todos fueron llamados para enseñar. Gosto de uma definição dos Irmãos Unidos A mí me gusta una definición que tienen los hermanos libres sobre o ministério. sobre el ministerio. Não temos um ministério exclusivista, No tenemos un ministerio exclusivista, mas temos um ministério reconhecido. más tenemos un ministerio reconocido. Ou seja, não era algo exclusivo de um ou outro. No era algo exclusivo de uno o de otro. Todos aqueles que foram chamados ao ministério da palavra poderiam servir, Todos aquellos que fueron llamados al ministerio de la palabra pueden servir. mas não havia uma democracia onde todos também possam falar. Paz tampoco era una democracia donde todos podían hablar. É isso que acontecia no período das igrejas em Creta. Y eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Como os assuntos de liderança espiritual não eram claros, Como el asunto del liderazgo en la iglesia no era claro, havia uma falsa espiritualidade, falsa humildade. entonces había mucha falsa espiritualidad y mucha falsa Então humildad. esses falsos irmãos e hereges, Entonces estos falsos hermanos y herejes, e alguns que eram irmãos, mas estavam com a vida desordenada, y tal vez también algunos que eran hermanos pero vivían una vida desordenada, eles tinham acesso ao ministério e geravam muito danos com os seus ensinos. entonces ellos tenían acceso al ministerio y generaban muchos problemas con sus Paulo enseñanzas. está dizendo, não pode fazer isso. Y Pablo le está diciendo que no podían hacer eso. A casa de Deus não é um lugar de desordem. La casa de Dios no es un lugar de desorden. Sério isso, não, irmãos? ¿Esto es serio, no? ¿Verdad, hermanos? Verso 12, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Verso 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. E não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamentos de gente que se desvie da verdade. Ni atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vocês estão vendo que eles eram ávidos por se envolver por coisas que não tinham uma relação com o evangelho. Ustedes se dan cuenta que ellos eran muy rápidos para envolverse con cosas que en realidad no tenían relación con el evangelio. E esses que estavam no outro espírito se escondiam por detrás dessas coisas que são sofismas. Y estos que estaban en otro espíritu se escondían por detrás en otros asuntos que eran sofismas. Graças a Deus pelo poder do evangelho. Mas gracias a Dios por el poder del E evangelio. ainda que a fama dos cretenses é que eles eram feras terríveis, comilões e preguiçosos. Que aunque los mismos cretenses
Colosenses nos dicen que ellos eran bestias terribles, glotones, ociosos, mentirosos. Deus transformou muitos deles. Dios transformó a muchos de ellos. E alguns foram chamados, inclusive, ao presbitério. Y algunos de ellos fueron inclusive llamados a ser ancianos. Agora, não pode permitir que, porque eles nasceram, seguir esse estilo de cultura, Pero evidentemente no se puede permitir que, aunque ellos nacieron en ese tipo de cultura, não deveriam continuar assim. ellos deberían seguir siendo así. Eles devem mudar pela obediência ao Evangelho. Ellos tienen que cambiar por la obediencia al Evangelio. Infelizmente, eles seguiam algumas fábulas judaicas Infelizmente ellos siguieron algunas fábulas de los e judíos mandamentos de homens que se desviam da verdade. y mandamientos de hombres que se apartaron de la verdad. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es Parece puro. que eles viam problemas em tudo que eles olhavam. Parece que ellos veían problemas en todo lo que miraban. Eu me lembro de uma época Yo recuerdo en una época que as pessoas viam demônio em todas as coisas. que las personas veían demonios en todas las cosas. Era muito difícil. Era bien difícil. Ai, meu Deus. Uma vez chegaram alguns irmãos lá em casa Una vez llegaron unos hermanos allá a casa e se escandalizaram que tinha um relógio na minha parede. y se escandalizaron porque había un reloj ahí en mi pared. Mas depois escandalizaram mais ainda, Más después se escandalizaron más que tinha um relógio no meu pulso. porque tenía un reloj en el pulso, Você en não, la é, mano. você não é espiritual. Usted no es espiritual, me Porque dijeron. você segue dias, horas, são coisas do homem. Porque usted sigue días, horas y eso son cosas de A hombres. igreja é livre, ela não tem que ter planejamento, organização, não tem que ter nada. La iglesia es libre, la iglesia no debe tener horarios, ni planeación, ni nada. Ou seja, eles não queriam nenhuma lei, não Eles queriam não- nenhum jugo sobre eles. Ellos no querían ningún mandamiento, ningún yugo sobre Eram ellos. irmãos muito queridos, Y eran hermanos muy queridos. mas eles leram uma corrente de ensinamento de um movimento chamado Igreja Emergente. Y ellos vinieron de una línea, de una corriente llamada iglesias emergentes. Então eles eram contrários a qualquer aspecto de governo, de organização. Entonces eran contrarios a cualquier aspecto de gobierno y organización. Nós não queremos seguir homens, queremos seguir só Deus. Ellos decían, nosotros queremos no seguir a hombres, sino solo a Dios. Então eu fiz uma pergunta para eles. Entonces yo les hice una pregunta a ellos. No quarto dia, o que Deus criou para colocar ordem? Y en el cuarto día, ¿qué Dios creó para colocar orden? O sol e a lua. El sol y la luna. Então eles governavam o dia e a noite. Ellos gobernaban el día y la E noche. passou também a governar as estações. Y también se pasó a gobernar las Então estaciones. você tem os limites dos rios, dos mares e de tudo que está na natureza. Entonces usted tiene los límites de los ríos, de los mares, de todo lo que está en la Inclusive naturaleza. as horas na natureza. Inclusive las olas en la naturaleza. Agora, se você mover um pouquinho o sol ou a lua, Ahora si usted mueve un poco el sol o la luna, você vai ter um colapso na natureza. usted va a tener un colapso en la naturaleza. O grande problema é que nós queremos viver uma vida tão extraordinária, El gran problema es que nosotros queremos vivir una vida tan extraordinaria como se tivéssemos aí um tempo de perseguição da igreja, como si viviéramos por ahí en tiempos de persecución de la iglesia, que mesmo não havendo perseguição, que aunque no hay persecución, nós vivemos uma vida como se estivéssemos sendo perseguidos. nosotros vivimos una vida como si estuviéramos siendo perseguidos. Isso é desequilibrado. Y eso es desequilibrio. Se a igreja está sendo perseguida, então ela vai tomar alguns caminhos para sobreviver. Si la iglesia comienza a ser perseguida, la iglesia va a tener que tomar algunos caminos para seguir. Mas se estamos num tempo ordinário de normalidade, Mas si estamos en un tiempo de paz, de calma, nós devemos honrar o Senhor também num tempo de tranquilidade. debemos honrar el tiempo del Señor en un tiempo de O tranquilidad. Senhor falou: se perseguirem vocês, fuja para outra El cidade. Señor dijo, si los persiguen a ustedes, huyan a una ciudad, Mas se não tem a otra ciudad. perseguição, por que Mas- você está fugindo? Mas si usted no tiene persecución, ¿por qué está huyendo? Se nós estamos sendo perseguidos, vai ficar difícil trabalharmos de forma tão ordinária. Si nosotros vamos a ser perseguidos, va a ser difícil trabajar de manera normal. Mas se você está num tempo de tranquilidade, Mas si usted está en un tiempo de tranquilidad, você tem que ser um homem de trabalho. usted tiene que ser un hombre que Você trabaje. é o provedor da sua Usted es casa. el proveedor de su Não casa. adianta se trancar no quarto e ficar orando. No, de nada sirve meterse usted en el cuarto y seguir solo Porque orando. do suor do seu rosto comerás o seu pão. Porque su ojo y su rostro, Comerás o teu pão. por el sudor de tu rostro comerás de tu pan. Às vezes queremos prover uma atmosfera extravagante ou
extraordinária. A veces queremos promover una esfera de extravagancias o cosas extraordinarias, Mas Deus não está nisso. mas a veces Dios no está en eso. São algumas coisas que Paulo está corrigindo. Son cosas que Pablo va a estar corrigiendo. Traz os cretenses para colocar o pé no chão, Trae los cretenses para colocar los pies en el piso, para que eles tenham uma espiritualidade humanizada. para que ellos tengan una espiritualidad humanizada. Eles não são extraterrestres nem querubins. Ellos no son extraterrestres ni querubines. Não fomos arrebatados ainda. Aún no fuimos Então arrebatados. Deus quer ser glorificado também na nossa responsabilidade humana. Entonces Dios quiere ser glorificado también en nuestras Na responsabilidades forma de viver um humanas. estilo de vida tão espiritual que responde a todas as necessidades humanas. Una vida espiritual que responde a todas las necesidades humanas. Poderíamos chamar isso de uma missão integral. Eso lo podríamos llamar una misión completa o Em integral. todos os aspectos da vida você tem que honrar Cristo. En todos los aspectos de la vida usted tiene que honrar a Nós Cristo. não vamos entrar no capítulo 2 e 3 hoje, vamos terminar por aqui, Nosotros no vamos a poder entrar al capítulo 2 y 3, mas quero pelo menos provocar vocês a pensar. mas yo solamente quiero por lo menos provocarlos a ustedes a pensar. Vamos apenas ler o início do capítulo 2. Vamos a leer apenas el inicio del capítulo 2. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quem sabe vai falar de escatologia ou de coisas bem elevadas. Quién sabe si usted se va a poner a hablar de cosas así bien elevadas. Mas o que Paulo fala para Tito ensinar? Mas que Pablo habla para Tito enseñar. Então ele volta para as famílias Él vuelve para las e familias para a responsabilidade humana, inclusive social. y para la responsabilidad humana y Então ele también vai el falar aspecto como os homens social. mais velhos devem viver, Entonces va a hablar cómo los hombres más viejos deben vivir, como as mulheres devem se portar, cómo las mujeres se deben comportar, como aqueles que são casados devem viver, cómo aquellos que están casados deben vivir, como as mulheres devem cuidar dos seus filhos e dos seus maridos, cómo las mujeres deben cuidar de sus hijos y de sus maridos, e que devem todos estar praticando boas obras para que a palavra de Deus não seja difamada. y que todos deben estar practicando las buenas obras para que la palabra de Dios no sea difamada. Você está vendo? ¿Usted está viendo? Você pode falar o que você quiser, Usted puede hablar lo que usted quiera, no nível que você quiser, en el nivel que usted quiera, mas os seus vizinhos estão lendo a sua vida. mas los vecinos son los que están viendo su vida, Então leyendo a su palavra vida. de Deus não pode ser blasfemada pelo estilo que contradiz o ensinamento. Entonces la palabra de Dios no puede ser blasfemada por un estilo de vida que contradice la Depois ele enseñanza. vai falar como os jovens devem viver. Después va a hablar cómo los jóvenes deben vivir. E inclusive no capítulo 3 ele vai falar da nossa responsabilidade com a sociedade. Y inclusive en el capítulo 13 nos va a hablar de nuestra responsabilidad con la sociedad. Não devemos fugir da sociedade. No debemos huir de la sociedad. Devemos ser os melhores seres, homens e mulheres, para abençoar a sociedade. Debemos ser los mejores hombres y mujeres para bendecir nuestra sociedad. Paulo está orientando a Tito como colocar em ordem essas coisas. Y Pablo está dirigiendo a Tito para poner en orden todas estas No cosas. final do versículo 10 ele fala: essas coisas são para adornar a doutrina de Deus, E nosso ele- Salvador. Y en el final del capítulo, versículo El versículo 10, 10 del dice capítulo que 2. todo esto es para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Temos a doutrina de Deus, Tenemos la doctrina de Dios, agora ela tem que ser embelezada ahora debe ser adornada pelo estilo de vida que devemos viver por el estilo de vida que somos llamados a vivir na nossa família, en nuestra familia, na sociedade en la sociedad e também na igreja. y también en la iglesia. Precisamos ter muito equilíbrio com essas coisas. Hermanos, necesitamos tener equilibrios en estas cosas. Então que Deus nos ajude a continuar considerando esses conselhos de Paulo. Entonces el Señor nos ayude a seguir considerando los consejos de Pablo. Nós somos salvos pela graça de Deus, Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, mas nessa carta ele diz que a graça de Deus nos educa. mas esta carta nos dice que la gracia de Dios nos enseña. Ela não apenas nos salva e leva para o céu, Ella apenas no solamente nos salva y nos lleva para el cielo, mas ela nos ensina a viver os princípios do reino de Deus, a cultura do reino. pero ella nos enseña a vivir los principios del reino de Dios, la cultura del reino de O Dios. Tozer dizia o seguinte: Tozer decía lo siguiente: a graça de Deus nos traz para a mesa do rei, la gracia de Dios nos trae para la mesa del rey, mas a disciplina
nos ensina como nos portar na mesa do rei. Mas la disciplina nos enseña cómo comportarnos en la mesa del Nós Rey. somos salvos pela graça. Nosotros somos salvos por la Agora gracia, estamos na casa de Deus. pero estamos en la casa de Como Dios. Paulo falou a Timóteo, precisamos aprender a viver, como viver na casa de Deus. Y como Pablo le enseña a Timoteo, necesitamos aprendernos a conducir en la casa de Que Dios. Deus continue a falar conosco Que Dios continúe hablando con e nos nosotros ajude. y Él nos ayude. Amém. Vamos orar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, tú sabes por qué dejaste esta carta, Señor, escrita, Señor, y la conservaste hasta el día de hoy, Señor. Tú conoces nuestra inclinación, Señor, contraria a ti, Señor. Tú conoces que nosotros mismos podemos ser un gran problema, Señor, para tu obra, para tu iglesia, para nuestras propias familias, Señor. Queremos primeramente pedirte perdón, Señor. Oh, Deus. Señor, cuántas cosas tú necesitas tratar en nuestra vida, Señor. Cuántas cosas necesitas poner en orden en nuestro carácter, Señor. Ajuda-nos, Senhor. Cuántas cosas pueden traer, Señor, una distorsión, Señor, al Evangelio, a tu palabra, Señor. Cuántas cosas en nosotros que no son agradables a ti, Señor. Amém. Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra viene a corregirnos, Señor. Tu palabra viene a enseñarnos, Señor. Amém. Tu palabra viene a tratar aquellos puntos, Señor, en nuestra vida, Señor, que Ajuda. pueden ser un gran tropiezo, Señor, Amém. para tu iglesia, Señor. Oramos porque realmente no queremos ser esos ríos desbordados, Señor. Oh, Deus. No queremos ser aquellos que causen tragedias en medio de tu pueblo, Oh, Señor. Deus. Sino por el contrario, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida de tal manera que podamos ser hombres y mujeres, Señor, enteramente preparados para buenas obras, Señor. Señor, tú conoces la necesidad, Señor, la mies es mucha, Señor. Ah, Senhor. ¿Y cuánto se necesita que en la iglesia sean levantados, Señor, verdaderos siervos tuyos? Amém. ¿Cuánta necesidad tenemos de ancianos, Señor? Oh, Deus. De líderes saludables, espirituales, equilibrados, Señor. Ajuda. Ejemplares, Señor. Oramos por tus iglesias, Señor. Amém. Para que el encargo que tú le diste a Tito, Señor, Oh, Deus. pueda ser un encargo también en medio nuestro, Señor. Y tú puedas encontrar hombres fieles, Señor. Hombres idóneos, Señor. Hombres útiles, Señor, para que tu reino sea avanzando, Señor. Amém. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Deus. Ayúdanos a considerarla, a meditarla, Señor. Guarda aún nuestra comunión, Señor, que pueda ser esa comunión de meditar tus dichos, tus palabras, tus mandamientos, Señor. Amém. Y que tus iglesias en medio nuestro, Señor, puedan crecer de una manera decorosa, una manera honrosa, Señor. Amém. Que traigan gloria para tu nombre, Señor. Amém.